Olá pessoal, vamos fazer agora uma breve revisão sobre globalização. Veja bem, a globalização ela é muito pautada na questão do capitalismo, né? A concentração de capitais nas mãos de grupos de países centrais, tidos como centrais, os países muito ricos, faz com que haja dinamismo econômico, enquanto que os outros países acabam tendo problemas na sua arrecadação comercial, sendo meros produtores de matérias-primas. Com o final da Guerra Fria, a partir dos anos 90, a gente realmente vê uma mudança geopolítica muito grande. Mas, nos anos 80, na verdade nos anos 70 para os anos 80, o mundo começou a observar uma variação que a antiga União Soviética demorou a perceber. A variação na questão da concentração de poder. O poder, ele cada vez mais, ele estava vindo de tecnologias civis. Os eletrodomésticos vindo, né? Os automóveis, os aviões comerciais, e cada vez menos a gente tinha o poder concentrado na questão bélica, na questão militar. Com isso, esse capitalismo informacional, ele surgiu com a revolução tecnológica. A partir daí, a gente passou a ter uma integração de pessoas e lugares distantes do planeta. Claro, isso já vem acontecendo há 500 anos atrás com as grandes navegações, né? Nas quais os europeus começaram a conquistar boa parte do mundo, colonizando. Mas essa intensificação da globalização, ela ocorre justamente nessa migração do mundo bipolar, no qual ele termina com o fim da dicotomia Estados Unidos capitalista e a antiga União Soviética socialista. Acabou o socialismo soviético, juntamente com ele a União Soviética, e nós passamos a ter os países integrados basicamente num mesmo sistema, o capitalismo. Bom, falando um pouco sobre o capitalismo, a gente tem que entender que o capitalismo passou a ter três fases, né? Há três fases do capitalismo no mundo. O capitalismo comercial, que basicamente começou no período citado aqui por mim, nas grandes navegações, século XV até o século XVIII. Depois, com o acúmulo de capitais e novas tecnologias, tudo começou a ser produzido por máquinas, né? A grande revolução industrial fez com que as coisas deixassem de ser produzidas por mãos, por artesãos, e passaram a ser produzidas por máquinas. A gente viu o avanço excepcional do capitalismo industrial entre os séculos XVIII e XIX, e mais recentemente o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro, ele passa a ter uma grande concentração na questão do mercado global, sem necessariamente buscar a produção. O capitalismo financeiro, ele logo evoluiu para o capitalismo informacional. E aí a gente passa a ter dois tipos de capitalismo atualmente. A gente indo lá na página 22, a gente vai verificar o seguinte: a gente começa a perceber que os investimentos de capitais, eles acabam sendo concentrados em duas linhas de emprego do capital, né?
forma produtiva ou forma especulativa. Enquanto os capitais produtivos, eles vão trabalhar na linha da produção, de criação de empregos, que acabam tendo construção de fábricas, edifícios, fazendas, estradas, lojas. A gente vai ter os especulativos, basicamente a prática da compra e venda de mercado de ações. E é uma movimentação muito intensa de capitais, fazendo com que possa acontecer uma entrada muito grande de capitais e uma saída também muito abrupta desses mesmos capitais, e a corda acaba arrebentando do lado mais fraco, nos países em desenvolvimento. Isso é um problema. Bom, a partir daí a gente começa a entender que quando a gente começa a perceber essa evolução do capitalismo, a gente também percebe como hoje o mundo ele está extremamente pautado na concentração de tecnologias nas mãos de poucos países ricos, e também pautado na concentração do domínio de capitais especulativos, fazendo com que só reforce a força econômica dos grandes conglomerados empresariais, as multinacionais, os países desenvolvidos, deixando os países pobres mais uma vez de lado. O mundo caminha cada vez mais para a concentração de recursos nas mãos de poucos e em detrimento de poucos recursos nas mãos de tantos países que possuem fragilidades nas suas empresas, fazendo com que haja uma possibilidade de quê? De ser o paraíso das multinacionais, países em desenvolvimento. Aí a gente já começa a entrar no aspecto de guerra fiscal, né? Para onde que essas empresas multinacionais deverão vir? Para os países em desenvolvimento, mas esses países em desenvolvimento, eles acabam fazendo tipo um leilão. Eu dou 20 anos de isenção de impostos, minha força de trabalho tem especialização, mas a minha força de trabalho com especialização ela é de baixo valor, então a empresa acaba indo para esses mercados. Bom, aí a gente já está entrando num outro aspecto que teremos a seguir na próxima aula. Até logo, pessoal.